Olá, estamos aqui de volta com o nosso programa Aviva, porque nós queremos gerar um avivamento, não só aqueles avivamentos que duram 1 ano, 2 anos e passam, mas nós estamos aqui no canal Aviva, nessa TV Aviva que o Senhor tem nos presenteado para levantarmos juntos um grande exército daqueles que creem que há um avivamento vindo sobre a face da terra. E para vir um avivamento, precisamos estar preparados. E hoje nós queremos falar sobre um assunto que talvez algumas pessoas vão ficar assim, meio estarrecidas, porque o tema dessa mensagem é noiva com botas de guerra. Será que nós poderíamos ir a um casamento e toparmos com uma noiva entrando ao invés de sapatos brancos, como a minha filha escolheu entrar de sapato rosa-choque, né? Tem tanta gente que faz tanta coisa no dia do casamento, e o Senhor, o ano passado, me deu essa mensagem, que era hora da sua noiva calçar botas de guerra. E eu fiquei tentando imaginar uma noiva vestida com vestido branco e toda preparada, ornada, ornamentada e com botas de guerra. Mas o Senhor então deu essa palavra que vamos estar transmitindo a você nesse dia. E eu louvo a Deus, porque o Senhor tem trazido revelação a tantas pessoas sobre despertar para esse avivamento. Despertar para nos transformar cada dia para a volta dele, gerando uma onda de santidade. Por isso, hoje, nós queremos falar sobre essa noiva, não calçada com sapatos de salto, que ela não poderia correr se precisasse, mas uma noiva calçada com botas de guerra. E a palavra que o Senhor nos direcionou está em Gênesis 14, que é uma história bem conhecida e traz o título de quando Abraão socorre o seu sobrinho Ló, em um momento que ele saiu de perto da proteção de Abraão, homem de Deus, e escolheu estar nas campinas de Sodoma e Gomorra. E antes da gente entrar aqui, eu já até queria advertir. Tem pessoas que não suportam viver perto dos parentes. Que parece que Ló, ele falou, olha, o meu gado cresceu, as minhas coisas cresceram e não há lugar para nós ficarmos juntos. E escolheu ir para Sodoma e Gomorra. E logo depois que ele saiu debaixo da proteção desse homem de oração, chamado Abraão, então vieram muitos inimigos para estar com ele. Isso nos fala o quê? Que precisamos estar unidos a pessoas de oração. Nós estamos ouvindo falar de guerras e rumores de guerra por toda a terra. Nós estamos vendo o Oriente Médio. Há mais de 2 anos que começou aquela primavera que eles falam, né, da liberdade deles, que desencadeou uma guerra, e temos guerra em Israel, faixa de Gaza, Líbano, Iraque, Irã, Turquia, e está estendendo essa guerra, o terrorismo espalhado agora na França, a Rússia e agora a Inglaterra querendo mandar tropas. Então, estamos em guerra. Você queira ou não, todos estamos em guerra. O Brasil é um país pacífico. Não estamos lutando com soldados de carne e osso, mas o Brasil enfrenta a guerra agora da água, a guerra de tanta falcatrua, né? De tanta
miséria, de tanto roubo no meio político, sabe, estamos perdendo o Brasil está sendo comido, engolido por tanto roubo, por tanta ganância de políticos que não conhecem o Senhor. Então hoje nós estamos falando sobre essa noiva que recebe a trombeta de Deus para calçar as botas de guerra, para nós entrarmos numa batalha que não é nossa, ela é do Senhor. E porque ela é do Senhor, ela já está ganha. Mas os crentes precisam saber que precisamos mudar o nosso estilo de vida. Nós precisamos ser reevangelizados. Entrou um evangelho no Brasil que é veneno na panela. Como o profeta disse, há veneno na panela. Nós temos um evangelho que tem rótulo de remédio, mas o que está dentro é veneno mortífero. É peçonha de serpente. E o Senhor nos convoca, igreja, ouça a minha palavra. Igreja, não olhe para o homem. Chegou uma hora em que nós temos que optar. Ou nós obedecemos o Senhor e os seus mandamentos, ou nós vamos viver debaixo de preceitos humanos. Então nós escolhemos a palavra do Senhor. Por isso vamos ler Gênesis, a partir do versículo 12, que diz: E apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e de seus bens, e partiram. Contudo veio um que escapara, e deu notícia a Abraão, o hebreu. Este habitava junto aos carvalhais de Manre, e o amorreu, e Manre e seus irmãos, o Escol, que eles eram aliados de Abraão. Quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os melhores dos seus homens, 318, treinados para a guerra. Quero que você se atenha a essa palavra. Treinados para a guerra, nascidos em sua propriedade. Quer dizer, nascido em sua casa, e partiu em perseguição aos inimigos de Dan, e atacou-os durante a noite, em grupos, e assim os venceu, perseguindo-os até Obá, o norte de Damasco, e conseguiu, atenha-se a essa palavra, conseguiu, recuperar todos os bens, e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo que possuía, juntamente com suas mulheres e todos os seus prisioneiros. Eu quero estar passando para você essa palavra que o Senhor nos trouxe, dando um alerta. A sua casa está preparada para a guerra? Aqueles nascidos em sua casa estão preparados para a guerra? Aqui diz que Abraão tinha preparado a sua casa para a guerra. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias em que as casas estão totalmente despreparadas. Nós estamos vivendo dias que as pessoas assistem jornal, leem os noticiários da internet, de jornais mesmo, mas não se atém da gravidade que está acontecendo no meio da sociedade e em toda a terra. E aqui há um alerta. A Bíblia diz que Abraão treinou 318 homens, os melhores, nascidos na sua casa. Então chegou a hora para esse avivamento acontecer. Precisamos que aqueles que estão na nossa casa, filhos, filhas, noras, genros, está na hora de acabar as brigas entre genros,
noras, sogras, as piadas sobre sogra, sogro, e está na hora de calçarmos botas espirituais, porque há uma guerra a ser vencida, e ela não é vencida com armas carnais, senão armas espirituais. E Abraão não tinha a mentalidade de Caim. Isso eu quero que você se atenha. Para entrarmos na guerra, a primeira coisa que precisamos aprender é não termos o coração de Caim nas nossas vidas. A igreja está cheia de Caíns, de pessoas que morrem de inveja da oferta que o irmão está levando ao Senhor. E Satanás sabe que estamos desunidos. Abraão, ele podia ter falado o seguinte: bom, quem escolheu sair da minha casa foi meu sobrinho, então eu não vou atrás. Foi ele que escolheu Sodoma, que ele agora vença seus inimigos. Mas quando ele ouviu falar que havia uma guerra e que seu sobrinho estava cativo, o que ele fez? Ele reuniu pessoas, reuniu combatentes, reuniu soldados espirituais e foram ao encalço daqueles que estavam oprimindo o seu sobrinho. E por que eu digo a mentalidade de Caim? Porque Abraão, quando disseram, Ló está preso, prenderam ele com esposas, filhos, bens, tudo. Ele se levantou para ir em favor daquele que era sangue do seu sangue. E quando Deus perguntou para Caim, Caim, onde está o seu irmão Abel? O que ele disse? Eu sou babá do meu irmão por acaso? Por acaso eu sou guardião do meu irmão? Por acaso eu tenho obrigação de estar vigiando e guardando o meu irmão? Então nós temos essa mentalidade hoje na igreja brasileira. Eu estou falando aqui onde nós vivemos, mas isso se estende por toda a face da terra. O Senhor disse, a marca registrada que vocês vão ter, que o mundo vai conhecer, que eu estou com vocês, é que vocês serão conhecidos por causa da prosperidade, por causa das campanhas, por causa dos carrões que eu dou, por causa das mansões que vocês buscam? Não. Jesus disse, vocês serão conhecidos pelo amor. E aqui nós vemos o amor de Abraão. Ele não era um rapazinho. Ele não era alguém potente, era um senhor de mais de 80 anos, que estava na sua casa e ele podia ter quebrado a aliança com seu sobrinho, mas ele tinha o quê? Uma aliança com Deus vivo. E aqui diz que o hebreu se levantou. Sabe o que significa hebreu? Aquele que cruzou o rio, deixando os deuses para trás, e cruzou o rio em obediência a Deus, para ir para uma terra onde Deus mandou. Então nós precisamos resgatar isso na igreja. A noiva de Deus precisa calçar botas de guerra. Nós não podemos estar na facilidade do nosso lar. E isso é uma mensagem que o Senhor quer que você atenha ao seu coração. Não ficar lembrando, eu não vou na casa da minha prima porque ela me feriu. Não vou na casa da minha tia porque ela me feriu em 1900 e pouco. Eu não vou, como nós ouvimos esses dias, eu evangelizando uma senhora, e ela disse, a minha mãe é pastora. Eu dou uma volta de quarteirão para não passar na frente da casa da minha irmã, da minha mãe. Porque ela me chamou a atenção. Então, amados, nós estamos vivendo dias que as pessoas não ligam para ninguém. E a palavra do Senhor hoje é,
Olhe, vá em busca dos seus parentes. Vá em busca dos seus irmãos. O Senhor está olhando para você agora e dizendo: onde está o teu irmão? E que resposta você tem? Talvez você vai dizer: o meu irmão, Senhor, está nas drogas. O meu irmão, Senhor, infelizmente é um alcoólatra. O meu irmão, Senhor, está na sarjeta. A minha irmã é uma prostituta. Mas não é uma prostituta, mas a casa dela está toda detonada. Amados, nós somos chamados filhos de Abraão. E o nosso pai Abraão, ele teve a atitude de amor, de ir atrás do seu sobrinho que tinha cortado o vínculo de parentesco com ele. Eu vou para cá, o senhor vai para cá. Está na hora de acabarmos com as picuinhas na nossa família. Está na hora de gerarmos um avivamento que começa dentro das nossas casas. E eu fico maravilhada de ver que Abraão não pegou qualquer pessoa, não, vamos lá, qualquer pessoa. 318 treinados na sua casa, que nasceram na sua casa, e ele os treinou. Então, essa palavra, ela falou muito no meu coração. As pessoas que nasciam na casa de Abraão não eram pessoas que eram deixadas para viver a sua vida de qualquer maneira. Eram pessoas que eram treinadas. E treinadas para quê? Para a guerra. Amados, hoje se nós falarmos, olha, nós temos que orar porque é uma batalha espiritual que os irmãos estão vivendo no Egito. Os cristãos estão sendo mortos no Iraque. É uma batalha espiritual. Muitos filhos vão falar: minha mãe só vê capeta, só vê demônio, espiritualiza tudo. Por quê? Porque muitos de nós não temos treinados a nossa família dentro dessa visão de que estamos em guerra desde o dia que levantamos a nossa mão, aceitamos Jesus como Salvador, fomos trasladados de reino. Então começou uma guerra, porque o inimigo não quer que nós fiquemos do lado do Senhor. E esse espírito de Caim, sei lá onde está meu irmão, sei lá onde está minha tia, sei lá. Eu agora mesmo ouvi um amigo dizer: deve ter uns 12 anos que eu não visito meus primos. E eu fiquei pensando, olhando para aquele irmão e pensando: a gente está aqui todo desfrutando, né? A graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, cantamos: grande é o nosso Deus, quão grande é meu Deus. Mas os nossos sobrinhos, primos, tios, avós, pais, não têm o privilégio de cantar: quão grande é meu Deus. Grande, grande, grande é meu Deus. Não tem. Então, como vamos dormir sossegados se os nossos irmãos estão sendo atacados por reis malignos, que todos eles serviam deuses pagãos? E aqui diz que Caim disse: por acaso sou guardião do meu irmão? Está lá em Gênesis também. A cultura de Sodoma, eu quero dizer a você, a vida, lá em Sodoma, a vida não importa. Não importa meu vizinho, a vida de Sodoma e essa igreja sodomizada. Não importa, com sobrinhos, com tios, com primos, no máximo com os filhos que estão do lado, o marido e a esposa. E Deus quer mudar essa mentalidade nossa hoje. Essa mentalidade de não ir pregar. Ah, eu já fui, minha prima não me recebeu. Querido, sabe por que as pessoas não estão nos recebendo? É porque nós estamos pregando o Evangelho, mas não estamos vivendo o Evangelho. E está chegando uma hora. Lembro que em 2004,
4, quando Deus me levou para o sítio, Ele me disse uma coisa que me espantou muito. Você precisa ser reevangelizada. Não no evangelho do homem, não nesse evangelho religioso que as pessoas têm pregado. E o Senhor tem falado sempre: oração sem ação é apenas religiosidade. E então nós somos religiosos, frequentadores de igreja, mas nós não importamos com o nosso irmão. E por isso precisamos dessas botas de guerra. E aqui ele ainda nos diz que em Sodoma as vidas não importam, só a vida deles. E eles guerreavam só pelos seus bens, pela sua casa e contra aqueles que estavam ali. Mas a Bíblia diz, achei interessante essa palavra, versículo 15 diz: e então partiu Abraão e atacou-os durante a noite em grupo e os venceu e os perseguiu. E eu fiquei pensando, por que de noite? É tão difícil caminhar de noite, não é? Não para nós hoje que temos a energia elétrica, mas se formos pensar, naquele tempo que eles viviam, lamparinas, eles colocavam nos pés lâmpada para mostrar o caminho para eles. Então eles os atacou de noite. Sabe o que a noiva do Senhor está precisando? Nos levantar na madrugada para exterminar com os inimigos que têm atacado a nossa casa. E quando eu digo a nossa casa, sabia, nossos primos fazem parte, nossos tios, nossos pais, nossos avós, primos de primeiro, de segundo, terceiro grau, nossa família. Precisamos atacar de noite. Senhor, visita a casa da minha tia. Eu já tentei chegar perto dela. Cria uma situação para que eu possa mostrar a bondade do Senhor a eles. É assim, amados. A igreja precisa despertar. Não são shows que são fabricados na nossa igreja, no nome de Jesus, copiado de coisas do mundo que vai atrair os nossos amigos e os nossos parentes. É o nosso modo de vida, é o nosso estilo de vida que vai mudar a vida dos nossos parentes. Por isso precisamos ser reevangelizados dentro da nossa casa. E nós não podemos ter essa cultura de Caim. Eu não sou guardador do meu irmão. Eu não preciso ficar servindo de babá do meu irmão. Pelo contrário, precisamos ir atrás daqueles que nos pertencem. Como eu quero e oro para que essa palavra hoje caia no seu coração, minha irmã e meu irmão, e que nós possamos nos levantar. E atacou-os de noite. É de noite, na calada da noite, que nós temos que nos levantar para orar. Temos que começar a cultura. Os muçulmanos que estão decapitando, matando, destruindo os cristãos, eles acordam às 4 horas da manhã, every day, todos os dias. Não é, eu estou fazendo uma campanha de 30 dias, eu estou fazendo a campanha de 1 mês. Não, do dia que eles nascem ao dia que eles morrem, 4 horas da manhã. Porque os judeus começam mais ou menos às 5 horas a se levantar. Pois eles levantam antes para estar na frente dos judeus para orar ao Deus deles, a Maomé. E nós aqui, nessa abertura, nessa liberdade de expressão que nós temos, gritamos para Deus: por acaso eu sou guardador do meu irmão? Eu desafio você. Que esse ano seja um ano que você vai atrás dos inimigos da sua família. Hoje eu estava de manhã adorando o Senhor, um cântico que
Por que que eu não liguei nem o meu celular para gravar aquele cântico que saiu da minha boca? Porque acho que os salmos nasciam assim, uma canção bela, maravilhosa, que exaltava o Senhor, com a letra do Senhor. E eu fiquei um tempo adorando, e quando terminei, o Senhor me disse: liga para minha serva, deu o nome dela, ela está caída, prostrada hoje, com dores no corpo, porque ela foi flechada pelo inimigo. E eu não discuto com Deus. Automaticamente peguei o telefone e liguei. E tudo que o Senhor me mandou falar para ela era verdade. Precisamos adquirir essa cultura de ligar para os irmãos, de saber como eles estão, se eles estão bem, se tem o que comer. Talvez não seja comida física, mas espiritual. Fazer uma oração, mandar um e-mail, mandar uma mensagenzinha no inbox dele. Mas precisamos nos levantar para guerrear essa guerra do Senhor. E aqui diz que, mudando a mentalidade, estamos em guerra ou estamos desarmados. E eu quero ir com você no livro de Joel, que é um dos nossos amados profetas, que teve uma visão maravilhosa. Em Joel 3,10 diz: forjai espadas das vossas relhas, dos vossos arados, lanças das vossas podadeiras, e encoraja o fraco, dizendo: sou um valente. Qual foi a visão que Deus deu a Joel? Faça espada das suas relhas, seus arados, dos vossos arados, lanças das vossas podadeiras. Encoraja o fraco, dizendo: você é um valente. Sou um valente. E tem momentos na nossa vida que tem artigos dentro da nossa casa que não vale para nós. E às vezes a gente tem a tendência de guardar ferramentas. E tem ferramentas que não é para um determinado momento da nossa vida. E Joel, ele vê e diz: peguem isso tudo que vocês têm, enxadas, arados, vamos fazer espadas, vamos derreter tudo isso, vamos fazer espadas, vamos fazer armas de guerra. Amados, o Senhor está falando para nós, não é tempo de paz. Tem muitos profetas, como no Velho Testamento, o Senhor dizendo: vocês têm profetizado paz ao meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Muitos falsos profetas estão profetizando ano da abundância, ano da conquista, ano do carro novo, ano da casa nova, ano do palácio que Deus vai te dar. E o Senhor diz: mentira. É ano de você tirar as suas vestes bonitas, vestir de pano de saco e chorar os pecados do meu povo. Não é hora de incomodar com casa grande, com carro fantástico. É hora de nos importarmos se temos espada. Porque quando o inimigo chega, você não vai poder pegar a sua casa e jogar nele para matá-lo. Você não vai poder pegar o seu carro e jogar no inimigo. Mas você vai precisar de espada. E o Senhor está falando para você: olha, tem coisas na sua casa que precisa ser derretida e colocada na batalha. Esse dinheiro que você tem acumulado na poupança, é hora de você começar a mandar para os missionários que estão no campo missionário.
sabe, parar de dar dinheiro para os falsos profetas que vêm nas igrejas levantar toneladas de dinheiro para ele próprio. Está na hora de pegarmos o nosso dinheiro e colocarmos na presença do Senhor, porque tudo que nós vamos herdar lá em cima é o que nós gastamos aqui embaixo. Então o Senhor está falando, preparar as armas de guerra. Então os arados, enxadas, são ferramentas agrícolas, mas são soldados que precisam de armas, e de espadas e de escudo. Se você der uma enxada para um soldado, ele pode até fazer algum estrago, mas o Senhor está falando, os meus soldados precisam de espada, não serve mais a enxada. Os meus soldados precisam de escudo para proteger a frente. Então o inimigo vê que estamos desarmados e querem mais terras, querem as nossas fazendas. Eu quero que você vá comigo também em 1 de Samuel. Eu amo andar pela Bíblia. 1 de Samuel, versículo 13. E você vai ver como Deus fala conosco na sua amada palavra. E a riqueza que ele produz para que a sua noiva cresça, adquire conhecimento e esteja preparada no dia da batalha. E aqui diz assim: guerra contra os filisteus. Você vai se surpreender com essa palavra. E está no versículo 22 de capítulo 13. E diz: naquele tempo não havia nem mesmo um único ferreiro em todo o território israelita, porquanto os filisteus haviam proibido os hebreus de fazer espadas e lanças. Que inimigo sujo é esse que está nos proibindo de fabricar armas de guerra para nós agora? Imagine, vocês estão proibidos. O povo de Deus chegou ao ponto de que o inimigo mandava neles: vocês podem isso, vocês não podem. Então, muitos líderes hoje estão, não é proibindo nós termos armas de guerra, mas desvia o nosso foco, os nossos olhos, põe um pavão diante de nós. Vamos, ano da conquista, ano do crescimento. O que adianta crescer a nossa igreja, inchar a nossa igreja com pessoas despreparadas na hora do ataque do inimigo? E olha o que os filisteus fazem. Naquele tempo não havia nem mesmo um único ferreiro, quer dizer, pessoas que não estão preparadas para fabricar armas, pessoas despreparadas na batalha espiritual, pessoas despreparadas para fabricar coisas que a igreja necessita. Hoje as pessoas estão preparadas para danças de Herodias, danças modernas, que essa semana eu vi, deram liberdade para 2 homossexuais fazerem a abertura de um congresso. Eles de calça, sapato escarpão bem alto, dançando música de Shakira, e por trás Jesus Cristo é o Senhor. Essas pessoas podem batalhar? Nós estamos ensinando a guerra ao nosso povo? Quando nós trazemos pessoas para campanhas de ganhar, estamos treinando a nossa igreja? Eu desafio, que dia foi que você ouviu na sua igreja? Tem algumas. Um estudo detalhado de preparar como batalhas espirituais diante do Senhor, como soldados de guerra.
Dizem aqui, não havia um só ferreiro, quer dizer, não há um só mestre para ensinar a igreja sobre essas questões dos últimos dias. E diz, porquanto os filisteus haviam proibido os hebreus de fazer espadas e lanças. Porque, por esse motivo, todo israelita tinha que dirigir-se aos filisteus para afiar seus arados, suas enxadas, seus machados e suas foices. Olhem aqui para mim. Eu fico, sabe, assim, às vezes até irada. Meu Deus, eu preciso ir atrás de uma pessoa para afiar as minhas armas de guerra. Amado, toda pessoa, nós temos sítio, nós temos o amolador de enxada, de machado, de foice. Eu não preciso ir à casa do meu vizinho. Mas sabe o que significa isso? Nenhuma pessoa sabe que ela, em Cristo, nascida de novo, é tão poderosa quanto os apóstolos que viveram na terra nos dias de Jesus. E depois que ele partiu, que eles fundaram tantas igrejas. Olha, Pedro não tinha mais poder do que eu tenho, do que você tem. Nós temos as mesmas falhas, mas também temos o mesmo poder. E agora, sabe como eu vejo? Pessoas que tudo que precisa, vou lá no pastor amolar meu machado, vou lá no pastor amolar minha faca, vou lá no pastor amolar. Gente, nós precisamos nos despertar que cada membro da igreja é um sacerdote. Nós não temos que respeitar o que o Deus colocou, um pastor, um bispo, um apóstolo, né? Hoje tem patriarcas diante da igreja para dirigir. Temos que respeitar as autoridades que Deus colocou sobre nós para dirigir a nossa vida. Mas o que eu estou dizendo é que você é sacerdote. Olha, cada um de nós somos sacerdotes, cada casa é uma igreja e cada igreja é uma esfera de contato, de unção com Deus que está nos céus. Então, precisamos abrir a nossa mente para essa cultura. E olha, e o preço fixado para afiar os rastelos. Você vê que são tudo coisas caseiras. Enxadas, era de 8 gramas de prata, 4 gramas para afiar, escutem, um tridente, machados e pontas de aguilhada. O povo hoje está cobrando para afiar nossas espadas. Você paga tudo você tem que pagar. Se você quer entrar numa conferência para aprender, é preço exorbitante. Você tem que pagar 200, 300, 400. Vem um cantor cantar, você tem que pagar 90, 100, 200, conforme a cadeira, mais na frente, mais atrás. Você tem que pagar. Sabe? Líder que cobra para as pessoas entrarem na igreja para aprender a palavra de Deus, nada mais é do que um simples filisteu. E eu não estou aqui, meu Deus, falando de mim mesma, é a palavra. Os filisteus obrigavam, não deixavam eles fabricar, e aqueles que tinham cobrava preço exorbitante para afiar. Sabe o que é afiar a espada? É afiar os meus joelhos em oração. É eu me levantar em oração poderosa em Deus para orar como hoje. Elizabeth, liga para fulana, ela está precisando de ser levantada. Liga para fulana, compra uma cesta, ela não tem nada para comer hoje. Leva esse dinheiro para Sicano, ele não tem como fazer a obra hoje porque não tem petróleo. Põe petróleo para ele.
O nosso canal, nós temos que ter um ponto de ouvido para ouvir o que Deus quer falar. E aqui cobravam-se para estar afiando. E assim no dia da batalha, nenhum guerreiro de Saul e Jonatas tinha espada nem lança em suas mãos, exceto Saul e seu filho Jonatas. Então os filisteus mandaram a guarnição de soldado para dominar eles nos desfiladeiros e acabar com todos eles. Imagina um exército onde só o capitão e o tenente têm uma arma. O que vai acontecer com esse exército? Isso que aconteceu. E os atacou e os venceu no desfiladeiro. Quer dizer, num lugar estreito. Amados, se nós não começarmos, e nós vamos começar, porque aqui no canal Aviva, na nossa TV Aviva, você vai poder estar numa escola de treinamento. E nós vamos estar dando aula. Você da sua casa vai poder estar sendo treinada a calçar as suas botas, a pegar na sua espada, a colocar o seu escudo e se levantar como um guerreiro de Deus. Você pode estar em Goiânia, onde eu estou. Você pode estar em qualquer lugar do Brasil. Você pode estar como ontem, me ligaram da África do Sul. Um abraço para o nosso filho Gerson, filho espiritual, Charlene, que Deus abençoe vocês na África do Sul. Quantos filhos espalhados em outras partes do mundo? Vocês vão poder estar sendo treinados, linkados conosco. E os que estão em Goiânia, vamos nos reunir uma vez por mês para estarmos revendo toda a matéria. Então você terá um seminário vivo nessa TV Aviva. Você vai ter o seminário de avivamento que o Espírito Santo vai nos treinar. Chega de filisteu tomar as nossas armas. Chega de nós termos que ir a filisteus, pagar altas quantias para ouvir palavras bichadas, fabricadas, enlatadas, vinda de outros países, de pessoas com o caráter totalmente detonado. E nós precisamos da palavra de Deus e do maná puro. Se quisermos resgatar nossa família, teremos que fazer igual a Abraão. Abraão comia com os anjos. Abraão comia com Deus, com a trindade que desceu para falar com ele. Então, amados, não podemos ser homens e mulheres que vá afiar as nossas ferramentas em outros lugares. Nós estamos aptos a afiar, a molar nossa espada, todas as nossas armas, na presença do Espírito Santo, do nosso Deus Todo-Poderoso. E versículo 22, só Saul e Jonatas tinham espada. Não basta a liderança estar armada, é preciso armar o povo. Você concorda comigo? É preciso armar o povo. É preciso acabar com a cultura de que a liderança, somente a liderança, precisa ler a Bíblia e ir a seminários, fazer estudos, né? É preciso a igreja e todo o povo está preparado. Estamos nos finais dos dias. Estamos chegando no final daqueles tempos que Jesus disse. E o inimigo fará de tudo para deixar o povo desarmado. E povo desarmado, sem conhecer a palavra, a espada de Deus. A primeira coisa que o diabo toma dos crentes é a espada. Porque ele sabe que com essa palavra nós o venceremos. Lá
Em Apocalipse 12 diz: e eles o venceram. Por quê? Pela palavra do testemunho, pelo sangue, e porque não negaram a sua vida, mesmo estando face a face com a morte. Então a palavra do testemunho é a arma mais poderosa que existe. Então nós não podemos ler a Bíblia só no domingo na igreja, só num dia de campanha na igreja. Amados, pegue seu filho, não importa a idade que ele tenha. Eu li a Bíblia para minha filha no meu ventre. Li a Bíblia para o meu filho no meu ventre. Enquanto eu estava grávida, eu lia. Quando eles eram pequenininhos, estavam no berço, eu lia salmos para eles no berço. Eles iam crescendo, o Rafa brincando de carrinhos, Paula por ali sentadinha escrevendo e eu falando a palavra. Então ninguém rouba uma palavra enxertada. O ladrão pode roubar o móvel, uma joia, mas ele não pode roubar o conhecimento que você colocou no seu filho, na sua filha e em qualquer parente seu. E aqui diz mais uma coisa: o inimigo fará de tudo para deixar o povo desarmados. O inimigo nos permite ter arados, mas não espada. Ele diz: vocês podem vir afiar arado, enxada, mas ele não permitia espada. E até afia instrumentos agrícolas na igreja, na política, né? Instrumentos agrícolas são afiados os instrumentos na política, né? Podemos limpar o arado, mas não podemos possuir ferreiros, homens preparados, homens de ferro, Ironmans, homens de ferro, para fabricar espadas. Onde estão os fabricadores de espada? Que são aqueles que treinam guerreiros para enfrentar os últimos dias. Os ferreiros e artesãos eram os primeiros a ser levados cativos. Sabiam disso? Na guerra, artesãos e ferreiros eram os primeiros a serem agarrados, para não poderem fabricar mais nada. E Satanás sabe como nos impedir e de como ter armas poderosas no espírito. E como nessa palavra de 1 Samuel 13, no versículo 5, que diz: os filisteus se juntaram para lutar contra os israelitas, contra 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e um exército de guerreiros tão numerosos como a areia da praia do mar. E eles subiram e acamparam. E assim os soldados israelitas perceberam que estavam em apuros porque não tinham armas. Então, líderes, olhem, escute o que no capítulo 14, versículo 2 diz: Saul estava sentado debaixo de uma romanceira nos limites de Gibeá, em Migron, e em sua companhia estavam 600 guerreiros, porque eles atravessaram fugindo dos filisteus. Sabe o que temos hoje na igreja? Líderes em fuga. Pensa, líderes em fuga, que descansam debaixo de uma romanceira de Gibeá e Migron, longe da batalha, o máximo possível, com 600 homens. Quer dizer, os pastores estão fazendo isso. Me desculpem, eu não estou atacando nenhum pastor, nenhum líder, eu estou entregando a palavra que o Senhor está trazendo. Líderes pegam 200 membros, 300 membros, 600 membros, sentam debaixo da romanceira, a sua igreja, né? E pegam esses homens de guerra acomodados. Diz que ele estava debaixo da romanceira
com 600 homens descansando. E o que a Bíblia diz? Então, estão na igreja acomodados com 600 membros, 200 membros presos, nas covas de depressão, nas rochas da religiosidade, do orgulho, da fama, dos cargos e de muitas igrejas que estão na UTI. Na unidade de terapia intensiva, porque está morrendo, porque não há ferreiros para fabricar armas e explicar ao povo que a igreja precisa calçar botas de guerra. E a igreja hoje tem que semear dinheiro, projetos, mas não tem armas, não tem arados, não tem foices e não tem espadas. As igrejas têm dinheiro e muito, tem até o arado, tem machado para cortar membro, jogar fora, né? Mas não tem espada para lutar em prol do Senhor. Então, estão levando cativo o povo, e em 2 Reis diz que levaram cativos príncipes, homens valentes, homens de guerra, ferreiros e artesãos. Então, nós queremos, essa palavra, ela terá a primeira parte e a segunda parte, porque é um estudo extenso, e eu quero orar com você agora. E a minha pergunta, a primeira pergunta é: você tem preparado sua casa? Você tem preparado aqueles nascidos em sua casa? Segunda pergunta: você está disposto a ir atrás daqueles que são seus parentes, mesmo aqueles que te magoaram e te machucaram, que te feriram, que se apartaram da sua casa um dia? Está disposto a ir? Outra coisa: você está disposto a levantar de noite e atacar os inimigos que atacam a sua casa e seus parentes? Você tem ido atrás de filisteus para afiar e amolar as suas espadas? Você tem arado carros luxuosos? Você tem políticos como amigos? Você tem status? Mas eu vou te fazer uma pergunta: você tem espada para lutar nesses últimos dias? Não? Então, nós queremos fazer uma oração para que Deus traga de volta os príncipes, os homens valentes, os homens de guerra, os guerreiros, os ferreiros e os artesãos que foram roubados pelo inimigo, porque estamos em guerra. Noiva, calce suas botas de guerra. Vamos fazer uma oração. Senhor, nós te louvamos por essa palavra que ainda vai se estender pela segunda parte. Mas nós já queremos nessa primeira parte orar e colocar a cultura do coração de Abraão no coração da igreja. Daqueles que se levantam como valentes para buscar os parentes que estão em Sodoma, que estão em Gomorra, que eles possam entrar nessa igreja sodomizada, babilonizada, e arranca de lá os parentes, para que eles possam se tornar todos hebreus, aqueles que atravessam o rio, que passem a ser filhos de Abraão, na promessa de Jesus Cristo, pelo sangue derramado na cruz. Que o Senhor possa fazer, meu Pai, de cada homem um guerreiro, de cada mulher uma valente, e que a nossa família seja restaurada, seja banhada pelo sangue de Jesus, e que possamos juntos nos levantar calçados com o evangelho
da paz, com as botas de guerra, de soldados valentes, dos guerreiros dos últimos dias. Que o Senhor possa espalhar essa palavra e levantar os guerreiros que estão doentes, os pastores que estão doentes, os líderes que estão como Saul e Jonatas, debaixo de uma romanceira, com 600 soldados, está bom. 600 membros está bom, 200 membros está bem, e não entram na batalha. Senhor, desperta os seus príncipes, os seus guerreiros e os seus valentes, e tira, Senhor, esses filisteus que cobram para afiar as nossas armas de guerra, porque és tu, Espírito Santo, que afia a nossa espada e prepara o nosso braço para a guerra. Que o Senhor esteja com cada um que está assistindo esse vídeo agora, em toda parte do mundo. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, que você possa pegar, meu amado, minha amada, essa palavra e dizer: nenhum filisteu vai me cobrar para amolar as minhas armas. Eu as colocarei diante do Espírito, que tudo dá de graça, e você terá uma espada afiada para decepar a cabeça do inimigo e ser vitorioso na batalha, nessa grande e última batalha do Filho de Deus, o nosso Yeshua HaMashiach, o nosso Jesus, o Messias. Deus te abençoe.